Bom, pessoal, terceiro e último vídeo falando sobre decadência tributária. Eu quero falar sobre algumas particularidades, algumas aplicações especiais. Como nós vimos, então a regra geral está no artigo 173, inciso 1º, e a regra especial no 150, parágrafo 4º. Mas é importante a gente dizer que sempre que não houver o pagamento antecipado num tributo lançado por homologação, ou quando houver dolo, fraude ou simulação, a regra que vai ser aplicada é a regra do 173, parágrafo 1º. Então, sempre que, ainda que um tributo seja lançado por homologação com antecipação de pagamento, mas se perceba que houve dolo, fraude ou simulação pelo contribuinte, o prazo decadencial ele será adotado o quê? Será adotado a regra, tá, do artigo 173, parágrafo 1º, que concede ao fisco uma dilação maior de prazo para efetuar o lançamento. Esse é um primeiro ponto. Então, é possível que um tributo lançado por homologação, ele tenha o prazo decadencial contado pela regra do 173, parágrafo 1º, sempre que houver dolo, fraude ou simulação pelo contribuinte, ou então que se não tiver ocorrido o pagamento antecipado desse tributo, ok? Uma outra observação importante, pessoal, que a gente deve fazer é aquela que está contida no inciso 2º do artigo 173 do CTN, tá? Que diz que a autoridade administrativa pode proceder ao lançamento tributário, tá certo? Em 5 anos contado da data que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Então, imagine a seguinte situação: o fisco fez um lançamento tributário, porém existe um erro, um vício formal. Qual que seria um vício formal? O lançamento foi realizado, por exemplo, por uma pessoa que não tem competência para realizar o lançamento tributário. O 173.2 nos diz que nessa situação, né, depois que o fisco cancelar esse lançamento, porque houve um vício formal e, portanto, ele tem que ser cancelado, o fisco terá, a partir do novo lançamento tributário, 5 anos para lançar um novo tributo, ou seja, para decadência. Ele tem um novo prazo decadencial. Esse inciso ele é muito criticado pela doutrina. Por quê, pessoal? Porque, em primeiro lugar, ele acaba por premiar, por prestigiar, né, possíveis vícios praticados pelo próprio fisco. Então, imagina que o fisco tenha feito um lançamento esse que tenha um vício formal, por exemplo, lançado por uma pessoa incompetente, né, pela pessoa incompetente para proceder àquele lançamento. O fisco descobre isso e aí o prazo de decadencial ficou interrompido e volta a contar a partir do momento que ele faz um novo lançamento tributário. Então é como se o fisco tivesse aí 10 anos, né, para fazer o lançamento de um fato gerador ocorrido. Então isso gera motivo de muita crítica na doutrina. Então, e a segunda crítica que se faz, pessoal, é que o prazo, né, por conceder um novo prazo de 5 anos, nós teríamos justamente essa interrupção do prazo decadencial, já que o prazo volta inteirinho para o fisco. Então, ele volta, né, não há uma suspensão e ele voltaria só a contar aquele prazo que faltou para completar a decadência. Não, voltam os 5 anos inteiros. Então, isso faz com que o fisco acabe tendo aí 10 anos, mais ou menos, de prazo decadencial. Vamos imaginar um exemplo. Vamos imaginar aqui, né, que, por exemplo, o fato gerador do IPI, que é um tributo lançado por homologação, né? Então, o IPI, lançado por homologação, e vamos dizer que ele tenha sido realizado no dia 25/5/2014. Só que o contribuinte, ao lançar, ele fez um recolhimento a menor. Então, ele fez um recolhimento a menor. Ora, o fisco
ele teria até o dia 25/5 de 2019 para homologar esse lançamento, né? Considerando que a gente vai aplicar a regra do 150, parágrafo 4º, justamente por ser um tributo lançado por homologação com antecipação de pagamento. Então, ele teria até o dia 25/5 de 2019 para fazer o lançamento, 5 anos a contar da data do fato gerador, que no nosso exemplo aqui foi 25/5 de 2014. E aí vamos imaginar que no dia 20/5 de 2019, portanto, faltando 5 dias para que a decadência acontecesse, o fisco faz o lançamento tributário, faz a homologação. Entretanto, quem faz essa homologação é uma pessoa incompetente, tá certo? Então, haveria aí um vício de formalidade. Ele faz o lançamento, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Acontece que o fisco faz um lançamento completando a dívida, e aí o contribuinte contesta isso oficialmente, lá administrativamente, não, o que eu recolhi está certo e tal, e aí começa um processo administrativo, tá certo? Para dizer, tá certo, tá errado, não sei o quê, e aí como seria? Seria o seguinte, houve um vício, não houve um vício? Começa toda uma discussão. Só quando acabar essa discussão é que, de novo, começa a contar o prazo decadencial para o fisco. Ou ainda, pessoal, ele fez o lançamento houve o fato gerador no dia 25/5 de 2014. No dia 10/5 de 2019, o fisco faz a homologação daquele lançamento. Só que se descobre que quem fez essa homologação é uma pessoa incompetente. E aí, no dia 20, ele anula aquele lançamento que está eivado pelo vício de formalidade, considerando que foi feito por uma pessoa incompetente. Ora, ele terá, a partir do dia 20/5 de 2019, tá certo? Mais 5 anos para proceder a outro lançamento. Então, isso recebe uma crítica bastante grande por parte da doutrina, tá certo, pessoal? Então, sobre a nossa decadência, esses são os principais pontos e nós entraremos em mais detalhes, daremos mais exemplos no nosso encontro presencial. Te espero lá, um abraço, até!